Que a graça do Senhor esteja conosco, amém? Muito bom estar aqui com vocês. Fazia já uns bons anos que eu não vim aqui em Itabuna, mas eu vi que Deus tem sido gracioso com vocês, acrescentado muita gente e muito bom, especialmente estar aqui para tratar desse tema, que é um tema apaixonante e eu já vou adiantar uma coisa para vocês, né? Normalmente, quando a gente fala sobre esse tema e quando a gente faz um seminário como esse, eu só tenho um objetivo, incomodar vocês. Então, se eu não conseguir incomodar vocês de hoje para amanhã, eu não, o Espírito Santo, né, através de mim, mas se eu não conseguir pessoalmente incomodar vocês de hoje para amanhã, eu vou sair daqui frustrado, né? Então, a hora que você chegar para mim e falar assim, estou incomodado, o objetivo foi atingido, tá? E aí vocês vão entender por que eu estou falando isso logo de cara, tá? Eu vou compartilhar não só alguns princípios bíblicos, mas algumas histórias, algumas coisas bem práticas, e vocês não vão ficar me ouvindo aqui o tempo todo, 8, 9 horas de seminário só me ouvindo. A gente vai fazer uma coisa bem prática, bem interativa, para que você possa pegar algumas coisas que você já sabe e agregar outras novas e fazer um mix disso aí dentro, e o Espírito Santo usar isso para incomodar você e os próximos passos, né, os próximos anos da sua vida serem ainda melhores do que aqueles que você teve até aqui. Então, esse é o objetivo aqui. Para a gente fazer isso, deixa eu só rapidamente apresentar uma coisa aqui, daqui a pouco eu apresento outra. Como o pastor Genilson falou, nós somos parte da CEPAL, né, que é essa missão que serve pastores, líderes, pessoas como vocês, e dentro da CEPAL a gente criou então esse braço que a gente batizou de Envisionar, que é exatamente despertar a visão, incomodar e levar as pessoas, os líderes, para a próxima etapa, para os próximos propósitos, né, que Deus tem. E dentro disso, eu vou focar especialmente aqui, eu não vou ficar levantando pontos teóricos ou coisas desse tipo, mas especialmente como é que é a nossa formação pessoal e como é que a gente forma outras pessoas parecidas com Jesus. Como é que acontece esse processo, seja você uma pessoa relativamente nova na fé ou alguém que já está aí há 20, 30 anos, etc. Por falar nisso, então, deixa eu fazer umas perguntas aqui para você. Ele já disse meu nome, mas eu não sei o nome de vocês, tá? Então, eu vou contar até 3 e você fala seu nome para mim, tá bom? Vamos lá. 1, 2, 3. Isso, então, muito prazer, sou o Josué, né? Agora que a gente já se conhece, deixa eu fazer mais umas perguntas, tá? Quantos aqui se converteram há menos de 5 anos? Deixa eu ver. Menos de 5 anos. Tá? 5 a 10 anos, mais ou menos, de convertido. Deixa eu ver. Ok. 10 a 15 anos de convertido, mais ou menos. Tá? E agora, para não constranger mais ninguém com a idade, né? Acima de 15 anos de convertido. Deixa eu ver. Tá. Bastante gente. Eu também estou nesse grupo. Tá? Agora deixa eu perguntar aqui, quantos estão numa função de liderança, pode ser liderando um grupo, um ministério, qualquer outra coisa, há menos de 5 anos? Deixa eu ver, quem está numa posição de liderança há menos de 5 anos? Tá? 5 a 10 anos, mais ou menos, 10 a 15 anos, e acima de 15 anos? Joia. Beleza, já deu para ter uma ideia aqui do público que a gente tem. Como eu falei que a gente vai fazer uma coisa bem prática, bem interativa, então a gente vai começar desafiando você a escolher uma dupla, tá? Então, se os casais agora quiserem separar para não dar briga, pode separar, mas alguém com quem você possa interagir, né? Compartilhar, etc. E essa dupla vai funcionar de hoje até amanhã, tá? Então, se você quiser mudar de lugar agora, pode mudar.
consegue mandar mudar ali? Ok? Todo mundo já em dupla aí? Não é trio, quarteto, é dupla mesmo, tá? Dupla de 2. Pronto? Deu? Joia, como o Vini me falou que vocês gostam de conversar, interagir, etc., né? Ele já revelou esse segredo para mim. Então, falei, bom, como não dá aqui, o ambiente não dava para a gente fazer mesas e tal, né? Nós vamos fazer uma dinâmica diferente em duplas, por isso vai ser importante você não deixar a sua dupla faltar amanhã, porque vai ser uma continuação, tá? E você interagir aí. Então você já falou, amanhã te espero aqui, tá? Muito bem. Alguém está sozinho? Falta alguém ainda? Tem uma pessoa lá atrás que está precisando de um companheiro. Ali já acertaram? Já? Ok. Então vamos lá. Só para esquentar os tambores, né, porque aqui na Bahia também tem música, tambores, etc. Então só para esquentar os tambores, nós vamos fazer um pequeno exercício aí na dupla agora, como um tipo de quebra-gelo, assim, eu sei que vocês já se conhecem, mas é só para preparar a dupla para o que vem pela frente, tá? Então, eu queria que, uns 2 ou 3 minutinhos aí, vocês compartilhassem 3 coisas. Primeiro, uma curiosidade a seu respeito, talvez alguma coisa assim da infância, até os 10 anos de idade, olha, tem uma curiosidade que você não sabe ainda e tal. Uma segunda coisa é se você pudesse fazer uma pergunta para Moisés, o que você perguntaria? Moisés, aquele dia que você atravessou o mar, como é que foi? Ou, quando saiu a água da pedra, sei lá, qualquer coisa desse tipo, tá? E terceira coisa, queria que você compartilhasse qual é o maior desafio que você tem na sua vida nesse momento, tá? Então, uma frase para cada coisa, pode compartilhar aí, 2 minutinhos para vocês conversarem.
Mais 30 segundos. Ok? Deu? Vamos lá. Joia. O duro não é pedir para o baiano falar, o duro é pedir para ele parar de falar, né? Vocês gostam de conversar, mas vocês vão ter bastante tempo para conversar de hoje para amanhã. Então, deixa eu falar uma curiosidade aqui minha. Eu sou casado com essa jovem aqui, a Raquel, né? Essa semana passada fez 34 anos, o cronômetro passa rápido, né? Nós temos 2 filhos, a Samara tem 28 anos, casada com o Cadu, e o Danilo tem 29, é solteiro. Então, se tiver algum pai, mãe que tenha filha aí, mais ou menos nessa idade, a gente pode trocar fotografia, começar a orar, né? Que a Raquel tem falado para ele assim, olha, eu oro pelo seu casamento desde o ventre, mas agora me dá nomes para orar assim específico, né? Nova geração tem demorado para casar, a gente precisa dar uma ajuda, né? A outra dica aqui é o seguinte, quando seus filhos estiverem namorando, for tirar foto, observa sempre o seguinte, o namorado ou a namorada sempre na ponta, porque se desmanchar, não perde a foto, você só corta esse pedacinho aqui, ó. Entendeu? Então, as fotos bonitas e tal, e o namorado está lá no meio. Pronto, perdeu, não tem jeito. Tá? Então, é só a dica aí. E nós temos um novo membro da família, que é a Roberta, nossa neta, né? Tem 1 ano e meio. E aí, hoje, ela foi junto com a minha esposa e a minha filha me levar no aeroporto e ficava lá, vovô avião, né? Então, é muito jóia essa fase. E uma das coisas que eu quero começar compartilhando aqui com você é uma experiência bem prática, que tem a ver com o nosso tema aqui. Quando eu ponho essa frase, o que influenciou a nossa família, eu diria que talvez uma das coisas principais que influenciou a nossa família foi exatamente o discipulado. E aí eu preciso contar um pouquinho da história para vocês entenderem isso. Bom, se eu tivesse que escolher 3 coisas que influenciaram nossa vida, minha vida e nossa família, a primeira delas foi a palavra na família. Meus pais eram cristãos e uma das coisas que eles sempre prezaram foi a palavra. A segunda coisa que influenciou bastante, tanto positivamente quanto negativamente, eu já vou explicar isso, foi a igreja. É lógico que a influência positiva foi muito maior que a negativa, mas eu estou mencionando a negativa porque tem a ver com a questão do discipulado aqui, eu já explico já já. E a terceira coisa que influenciou foi exatamente o discipulado. Eu considero que essa última coisa aqui foi, na verdade, a linha divisória. Por quê? Porque, na verdade, vocês todos, talvez aqui, a maioria levantou a mão aí que tem mais de 15 anos de conversão, etc., ou nasceram no lar cristão. Deixa eu ver aqui, quantos nasceram no lar cristão? Só para ter ideia. Bastante gente. Então, eu também estou nesse grupo, né? Todos nós temos essas 2 coisas muito fortes na nossa vida. E eu poderia ter parado aí. Mas, na verdade, o que realmente incomodou minha vida e o que fez eu colocar uma linha divisória dali para frente foi o discipulado. E eu já vou explicar isso para vocês já já. Bom, quando a gente pensa, então, nessa influência, deixa eu explicar um pouquinho cada parte aqui para vocês entenderem.
A palavra na família, para mim, pessoalmente, influenciou por vários fatores. Primeiro, porque meus pais deram o exemplo. Então, eles, na simplicidade deles, né, meu pai nunca estudou mais do que aquele antigo 3º ano primário, né, nem completou o ensino base, ou fundamental, etc. Minha mãe também e tal. Mas eles fizeram questão de passar esse legado, né? Algumas coisas talvez eles não sabiam nem interpretar direito, mas eles passaram o legado da palavra. De outro lado, eles criaram a gente, a minha irmã, só tenho uma irmã, eles criaram a gente no temor do Senhor. Então, levando para a igreja, ensinando, dando exemplo e uma série de coisas assim. Além disso, eles mostraram como é que se ama o Senhor na prática. Então, como esse tema do discipulado é uma coisa que vem ressurgindo ao longo dos últimos 20 anos, e alguns autores, né, o Dallas Willard, por exemplo, e alguns outros autores, eles dizem que a gente perdeu essa coisa, alguns dizem há mais ou menos uns 70 anos atrás, alguns outros dizem há 100, 120 anos atrás, parece que a igreja se empolgou com uma porção de outras coisas e perdeu a essência que é o discipulado. Meus pais, por exemplo, nunca foram discipulados, eles nem sabiam o que era isso direito. Mas eles procuraram mostrar na palavra o que dava, o que eles conseguiam alcançar, o que eles receberam, e isso obviamente foi uma influência para a gente, para mim, para minha irmã e tal, daquele jeito que Jesus fala, no coração, na alma, de todas as forças e assim por diante. De outro lado, eles ensinaram com persistência, não só de boca, né, como eu mencionei, mas com exemplo de vida, com o coração e tudo mais. E, além disso, eles praticavam Deuteronômio 6, eles conversavam em casa, no caminho, etc. Como eu falei, dentro da limitação deles, mas eles faziam isso. Então, essa foi uma influência muito forte para mim. Agora, desde, talvez, início da adolescência, eu ia para a igreja, eu olhava tudo acontecendo, tal. O nosso templo lá na cidade que eu cresci era mais ou menos como esse aqui, até os bancos são parecidos, etc. Eu olhava assim e falava, parece que está faltando alguma coisa, não sei o que é, mas parece que está faltando alguma coisa. Porque, assim, desde cedo, né, uma coisa muito graciosa de Deus para mim foi visão. Então, eu pegava o boletim toda semana e falava, será que algum dia vai mudar a ordem do culto? Porque todo domingo é a mesma coisa, só muda o número do hino na época, né, o nome do pregador e tal. Todo domingo a gente vem aqui para o mesmo, entre aspas, ritual. Aí tem aquelas organizações que a gente participava, então eu participei de todas elas, desde a classe Cordeirinhos de Jesus, Joia de Cristo, qualquer nome que for aí e tal, juniores ou pré-adolescentes, adolescentes, jovens, mas alguma coisa me incomodava. Eu não sabia exatamente o que era, mas alguma coisa me incomodava. Então, apesar de ter essa influência extremamente positiva, né, que algumas horas era bem assim, a palavra mexendo na minha vida, outras horas ela era vista mais como regra, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo e tal. Então, eu cresci numa igreja bem rígida, né? Lembro sempre, vocês vão ver agora como que marcou, né, como que esse negócio é pesado. Eu lembro sempre um dos pastores que a gente teve por vários anos dizendo assim, futebol é pecado. A bola é o ovo do diabo. Os pés não foram feitos para jogar futebol, foram feitos para anunciar as boas novas. Aí ele dava um monte de versículo bíblico, né? E eu olhava para aquilo assim e falava, gente, mas será que esses versículos querem dizer isso e tal? Não tinha nenhuma compreensão assim mais profunda, né? E essa era só uma das regras, tinha N outras, né? Do tipo, mulher não pode usar calça comprida, e televisão também era pecado. Eu me lembro que só depois que esse pastor foi embora da nossa igreja, tal, depois de muitos anos, meu pai que comprou uma televisão, assim, com o maior medo de perder a salvação, etc., de ir para o inferno, né? E essas coisas todas se mesclavam a isso aqui. Percebe? Então, a influência da palavra era extremamente positiva, mas em alguns momentos a palavra era usada para dizer,
não faça isso, faça aquilo, etc., sem que a gente tivesse uma interpretação correta disso. E essas coisas, desde adolescente, me incomodavam. Então, quando eu penso nisso, eu vejo o seguinte, eu vou dar umas perguntinhas para vocês conversarem agora. De um lado, a influência dos meus pais, o ensino da palavra, etc., foram uma influência extremamente positiva para mim. Mas, de outro lado, algumas dessas coisas que eu mencionei, elas serviram como um tipo de peso. Era aquela coisa assim, eu não sei se eu devia estar fazendo isso, mas falaram para eu fazer e a regra é essa, então eu faço. De outro lado, eu fui ouvir a palavra discipulado pela primeira vez quando eu tinha 17 para 18 anos. Não foi na minha igreja. Foi na faculdade teológica, lá em São Paulo. Eu tive um chamado bem cedo, e aí eu entrei na faculdade de fazer teologia com 17 anos, e aí eu encontrei um cara chamado Ari Veloso, que falou assim, gente, preciso checar a primeira salvação de vocês, né? Com ele não tinha esse negócio, sou chamado, sou missionário, pastor. Ele ia chegar aqui, encontrar com o Zica e falar, escuta, deixa eu te falar sobre João 3,16, etc. Ia dar uma checada na salvação dele. Passou na fase 1, agora eu vou falar a segunda coisa mais importante que tem. Como é que a gente é discípulo de Jesus. E esse cara, quando ele falou para a nossa turma o que era discipulado, eu disse, é isso que eu estava procurando. Esse era o negócio que estava, a peça que estava faltando. Por que nunca me falaram nisso? O outro fator pelo qual eu senti isso, quando o Ari falou sobre discipulado, é porque eu preciso contar para vocês, antes de vocês conversarem aí, como é que eu fui introduzido na liderança. Então, eu era adolescente, e um dia pediram para eu ir lá na sala dos jovens para dar um aviso. Ele tinha uma porta meio de bar, assim, né? Então eu cheguei lá, pus a mão assim, abri a porta e dei aquela respirada para dar o aviso. Né? Aí não deu tempo. Alguém falou assim, então eu indico o Josué para presidente. Eu disse, quê? Era o dia da eleição lá da União de Jovens, né, de mocidade na época, e todo mundo tinha sido indicado, ninguém aceitou, e conforme eu botei a cara lá na hora, uma irmãzinha lá achou que Deus estava me enviando, né, e aí, é ele. E eu entrei lá para dar um aviso, saí presidente dos jovens. Foi assim que eu fui introduzido na liderança. Aí eu fiquei, dentro dos meus questionamentos, eu fiquei imaginando assim, bom, alguém agora vai chegar, pôr a mão aqui no ombro, dizer aqui, vem aqui, Josué, vou te ensinar como é que é esse negócio, vou te discipular, etc. E aí eu vou poder fazer. Bom, tem 40 anos que eu estou esperando essa reunião, ela nunca aconteceu, né? Isso foi mais ou menos aos 15 anos de idade, e até hoje ninguém fez isso comigo. Quando o Ari explicou lá na faculdade o que era discipulado, eu fiz a conexão de tudo isso. Eu disse, era isso que estava faltando, não só dos meus incômodos, de a gente ir toda semana na igreja e aquilo se tornar um negócio meio repetitivo, como também, eu não entendo como é que Deus deixou eu ser líder se eu não entendi ainda esse negócio de discipulado. E está na Bíblia. Né? Por que o pessoal lá na igreja não pregou isso ao longo desses últimos 18 anos? E aí aquilo tudo se tornou, então, um turbilhão dentro de mim, e aí eu fui conversar com o Ari, e falei, Ari, eu preciso que alguém me discipule. E ele falou, Batuta, ele chamava todo mundo de Batuta, Batuta, eu estou lá plantando a igreja do Morumbi e tal, e já tem um monte de gente que eu estou discipulando, mas ele falou, alguém vai ter que fazer com você, né? Porque está na Bíblia, e além disso, essa foi a única coisa que Jesus mandou a gente fazer. Não tem mais nada, Jesus não mandou a gente fazer mais nada, só discípulos. Então, se está na Bíblia, a única coisa que Jesus mandou a gente fazer, a igreja que obedece a Jesus vai fazer isso, alguém vai chegar em você e vai ter que fazer esse negócio com você. Bom, aí eu fiquei esperando mais um tempinho, já digo para vocês quanto tempo. Então, agora eu queria rapidamente, 2 minutinhos aí, que vocês conversassem sobre 2 perguntinhas. Quais foram as marcas positivas ou negativas que a sua família influenciou você? E segundo, de que forma você acha que Deus vai usar isso para
usar você, ou através de você, fazer diferença na vida de outras pessoas. 2 minutinhos para vocês conversarem aí na dupla. Mais 30 segundos. Ok, vamos lá.
Bom, como vocês são um grupo de líderes, não importa quantas pessoas se lideram, 2, 5 ou 50, deixa eu mostrar uma coisa dos bastidores aqui para vocês entenderem por que eu estou fazendo esse processo aqui e onde é que nós vamos chegar com isso, né? Existe uma coisa chamada pedagogia, todo mundo conhece, é o ensino de crianças. E existe uma outra coisa chamada andragogia, não é coisa de comer nem palavrão, tá? Andragogia é o ensino de adultos. A gente fala em pedagogia para crianças porque a criança é o aluno, ou seja, aluno é sem luz. Então ele precisa enxergar algumas coisas, ele precisa aprender, ele não tem nada, é igual uma folha de papel em branco, você vai escrevendo para que ele construa aquilo que ele vai ser no futuro, etc. Vocês aqui já têm um conhecimento, já têm uma bagagem, alguns já estão na igreja desde que nasceram, etc. Então está cheio de conhecimento lá dentro. Vocês não precisam de mais conhecimento. O que vocês precisam, na verdade, é conectar isso com algumas verdades e alguns fundamentos e pensar assim, e agora? O que eu faço? Qual é o próximo passo? Senão você só fica com aquele conhecimento, mas aquele conhecimento não gera transformação. Então, esse primeiro exercício que vocês acabaram de fazer, pensando um pouquinho sobre como é que a sua família influenciou, tem tudo a ver com o resultado que a gente espera chegar amanhã no final da tarde, que é como é que você se torna um discípulo de Jesus e como é que você faz outros discípulos. E a partir dele a gente vai construir algumas outras coisas, já está lá dentro de você, a gente só vai conectar isso com algumas coisas. Então também não é nenhuma técnica persuasiva, psicológica, nada disso, é simplesmente um caminhar passo a passo em algumas coisas para que você conecte aquilo. Tá? Então é só para você entender os bastidores e não ficar preocupado aí com o que a gente está fazendo. Bom, como eu falei, uma segunda coisa que me influenciou foi, então, a igreja, tanto positivamente como negativamente. E aí deixa eu explicar isso bem para não parecer que eu estou jogando pedra na igreja, muito pelo contrário, né? A igreja é a essência de tudo isso aqui e é aquilo que Jesus mandou a gente fazer junto com o discipulado, quer dizer, a igreja é a junção, a união dos discípulos. A igreja me ensinou positivamente alguns valores pelos quais viver. Então, mesmo no meio de algumas regras, algumas coisas, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, a essência foram alguns valores que eu vivo até hoje, que eu procuro aprofundar cada vez mais, seja do ponto de vista pessoal, familiar, etc. Nada diferente do que Jesus fez com os 12. Eles tinham alguns valores e Jesus, então, trabalhou na vida deles alguns outros valores para substituir aqueles que estavam errados ou para aprofundar aqueles que estavam certos. De outro lado, a igreja me ajudou em termos de relacionamentos. Por quê? Qual é o lugar que a gente pode e deveria se relacionar profundamente, de forma transparente, etc., para que eu entenda o que é o relacionamento com Deus, o relacionamento da Trindade, etc. É a igreja. Só que, se a gente tem as premissas erradas na igreja, ou se a gente tem alguns fundamentos errados, esses relacionamentos não se tornam saudáveis. E o discipulado, basicamente, é um relacionamento saudável. Lembra o tempo todo de Jesus com os 12? Era um relacionamento saudável. Eles podiam se abrir, eles podiam compartilhar suas lutas, etc., porque ali era um grupo confiável. Infelizmente, nem sempre na igreja a gente faz isso, né? Às vezes tem aquilo que a gente chama de panelinha ou coisa desse tipo. Por quê? Porque o fundamento está errado. Não é que a gente não deve se relacionar porque o outro vai espalhar o que eu contei. Não, é porque esse relacionamento precisa ser baseado no discipulado e não simplesmente no relacionamento que o pessoal tem lá no boteco ou coisa desse tipo. Tá? A outra coisa que a igreja me ajudou foi na capacitação. Então, isso aqui ajudou bastante, porque como a gente é um povo que gosta de atividade, de fazer coisas, etc., então o nosso nível de excelência vai aumentando também. E aí a gente tem N eventos, encontros, show, acampamento, retiro, reunião. Aí, nossa, eu aprendi muito com isso. Mas aí deixa eu juntar 2 elementos aqui para vocês entenderem um pouquinho desse mas. A primeira coisa que eu aprendi, tanto positivamente quanto negativamente, foi realizar. Como eu disse que eu cresci no ambiente, né,
da igreja o tempo todo, eu peguei um vírus, que quase toda a igreja tem, não sei se essa aqui é a exceção, né, mas quase todas que eu passei têm esse vírus, ativismo. Então, teve um período que eu tinha uns 7, 8 cargos na igreja, né, e era vida adrenalina o tempo todo, né? Chegava assim, na época do Natal, eu entrava com a banda para tocar, saía, trocava de roupa lá atrás, entrava com o grupo de teatro, saía, voltava com o coro, tirava a beca, voltava. Só que, como demorou um pouco ainda para eu ser discipulado, ou para entender na prática o que era discipulado, eu vou dizer esse pouco que faltou agora há pouquinho. Depois que eu tive aquela conversa com o Ari, quando eu tinha 17 para 18 anos, ele disse, bom, alguém vai ter que discipular você? Eu fiquei esperando, né? Porque eu falei assim, bom, o Ari, que é o cara entendido, falou que vai acontecer, alguém vai ter que fazer, a igreja tem que fazer isso. Aí passou os 4 anos da faculdade, ninguém fez isso comigo, eu virei pastor, comecei a trabalhar, etc. Ninguém fez isso comigo, daí eu virei líder na denominação da área de jovens, seria aqui o equivalente a Jubabe, coisa desse tipo. E aí trabalhamos, eu e a Raquel, uns 5 anos lá na Convenção Batista em São Paulo, jovens o tempo todo, evento, acampamento, congresso, retiro, aquele monte de coisa, 50 atividades por ano. Passou mais 5 anos, aí eu fui trabalhar na Convenção Batista Brasileira, na área de jovens, coordenar a Juventude Batista Brasileira, mais 10 anos ali, atividade, congresso pequeno, médio, grande, gigante, para 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, etc. Aí a gente acreditava tanto nesse negócio que Jesus mandou a gente fazer, que era discipulado, que a gente criou nas revistas que vinha para jovens, um caderno do discípulo, né? Escrevia sobre discipulado, tudo teoria, a gente nunca tinha experimentado aquilo. Mas era aquele desejo assim, bom, alguma hora vai ter que acontecer, alguém vai ter que me discipular, então deixa eu estimular todo mundo. Até que Deus falou, Josué, chega, você não vai sair dessa rota aí, então estou te transferindo. Aí a gente saiu da função que a gente estava e Deus levou a gente para Vitória, o Espírito Santo, numa igreja mais ativista ainda. Né? Tinha 2.000 membros, aí eu fui cuidar da área de ensino e tal, da educação da igreja. Só debaixo de mim tinha 450 cargos, para vocês terem ideia. Era quase uma multinacional, assim, de gente para todo lado e tal, e departamento, e classe. Né? Aí passou um tempo, eu comecei a sentir mais e mais ainda assim, está faltando alguma coisa, eu já sei o que é, mas não estou conseguindo chegar lá. E 18 anos se passaram. Então eu já estava com 35, vai fazendo as contas, daqui a pouco você descobre quantos anos eu estou fazendo. Tá? Já estava com 35 e era o maior ativista do pedaço. Aí um dia, sentado com outro pastor da igreja, que jovem também como eu, na época, tal, a gente batendo papo, eu disse, gente, mas a gente precisava ir fazer o que Jesus mandou, nós estamos fazendo um monte de coisa. E aí Deus começou, nesse período, a apertar. E Ele começou a perguntar, Josué, você está fazendo um monte de coisa, quantos discípulos? Aí eu disse, senhor, deixa eu explicar um negócio para o senhor, que eu acho que o senhor não está entendendo. Né? Olha, eu nasci na igreja, meus pais são cristãos, minha irmã é esposa de pastor, eu nunca me desviei, isso. Aí sabe, concurso na televisão, que resposta errada, quantos discípulos? Senhor, o senhor não está entendendo. Olha, eu fui líder disso, daquilo, fiz congresso, acampamento, resposta errada, quantos discípulos? O senhor pegou a ficha errada, aí deve ser outro Josué. Olha, o senhor não está entendendo, deixa eu explicar outra vez. E aí foi, Deus foi apertando, até que chegou lá no cantinho da parede, não tinha para onde escapar. E eu tive que admitir, nenhum discípulo. Aí Deus falou, Josué, então deixa eu te explicar um negócio agora. Você está me oferecendo isso, mais isso, né? Eu não pedi nada disso. Eu só pedi para você fazer uma coisa, discípulos. Tudo que você fez, coisa boa, mas você fez de alegre, eu não pedi nada disso para você. Você fez porque estava empolgado aí.
pegou o vírus, né? Eu só vou te cobrar por discípulos, mais nada. Aí foi aquele tom, assim. E aí, nessas minhas conversas com o Geraldo, que era esse outro pastor da igreja, um dia a gente novamente se deparou na pergunta, mas ninguém discipulou a gente. Então era tipo uma fuga, assim, uma justificativa. Ah, se alguém tivesse me discipulado. Né? Aí deu um estalo assim, tim! Eu falei, rapaz, é o seguinte, caiu a ficha aqui. Lembra quando lançaram o fax? Ah, bom, eu tenho que explicar o que é fax para alguns da nova geração, né? Fax era um aparelho que a gente punha assim, uma folha de papel escrita, né? E saía do outro lado. É o WhatsApp de hoje, tá? Só que era fax. Tá? É porque um dia desses eu estava fazendo uma palestra, eu falei, olha, anota aí, pega uma caneta esferográfica, anota aí, um rapaz levantou a mão. Pois não, qual é a pergunta? Só pode explicar o que é uma caneta esferográfica? Aí eu falei, a gente é da idade pré-histórica mesmo. Né? Então, fax era isso, gente, uma folha de papel que entrava aqui, saía do outro lado, tudo escrito. Tá? Aí eu falei, Geraldo, é o seguinte, o cara que comprou o primeiro aparelho de fax era um burro, porque o cara ia passar fax para quem? Ninguém tinha. Aí ele chamou um amigo dele na casa dele e mostrou, olha, quando eu ponho esse papel aqui, vai sair lá na sua casa. O cara, nossa, que legal, comprou também. Aí cada um chamou mais um amigo. E foi, anos depois a gente tinha milhões de aparelhos de fax. Celular, mais ou menos a mesma coisa. Celular, gente, fez 20 anos o ano passado. Você acha que é um negocinho que a gente tinha desde... Não. Meus filhos um dia perguntaram, pai, como é que vocês viviam sem celular? Eu, não tinha. Aí eu falei, é isso. Vamos parar de reclamar que ninguém discipulou a gente, porque já tem 18 anos que, desde que eu ouvi pela primeira vez, eu estou reclamando. Vamos começar nós dois. É como se eu tivesse comprado o aparelho de fax, mostrei para vocês, e a gente começa a brincar nós dois. E depois a gente chama mais dois, e assim vai. E começamos. Isso tem exatamente 20 anos agora. E quando eu olhava para a igreja, 2.000 membros, eu falei, nossa, vai demorar uns 30 anos para a gente conseguir fazer esse negócio. Mas mais ou menos 7 anos depois, a gente já tinha talvez umas 1.500 pessoas na igreja no processo de discipulado, porque o discipulado é exponencial. É 2, 4, 8, 16, 30, 60, 120, 200, 400 e vai embora. Mas não é o número que eu estou falando aqui. Nós só chegamos até onde nós estamos porque nós somos os discípulos dos discípulos dos discípulos dos discípulos de Jesus. Então, apesar de eu ter sido extremamente capacitado para fazer, realizar, encontro, congresso, acampamento, ninguém me ensinou o que era discipulado. E eu perdi pelo menos uns 20, 25 anos da minha vida que eu poderia estar fazendo isso. E fiz um monte de coisas boas. Sabe aquela historinha que você fala assim, espremeu, sobrou nada. Eu não estou jogando fora tudo que eu fiz, Deus usou um monte de coisa, tá, mas transformação de vidas, muito pouco. Era evento, oba-oba. E a gente se empolga com isso, é quase uma adrenalina, né? Assim, você injeta na veia isso. E aí, então, teve uma outra coisa positiva que a igreja me influenciou, que foram pessoas para me inspirar. Mas eram tão poucas. Por quê? Porque o fundamento estava errado, não era discipulado. Eu olhava para alguém e dizia, nossa, eu quero ser igual fulano, que chega lá na frente de terno, assim, eu vou comprar um terno igual dele, para eu subir lá, pegar o microfone, e falava. Eu não me lembro, nessa época, de ter olhado para alguém e dito assim, como eu gostaria de imitar a vida dessa pessoa. Percebe? Aí vem, então, um lado mais negativo ainda. A rigidez das regras, como eu falei para vocês. Então, não pode jogar bola, não pode assistir televisão, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. No meio do pacote veio tudo isso. Além disso,
o perfeccionismo, impossível de ser cumprido. Então, tanto do lado dos meus pais, que receberam esse padrão da igreja, como da igreja, eu tinha que ser perfeito. E eu fui crescendo com esse peso, e a igreja me trouxe esse peso, e eu não estou aqui chorando as pitangas, nada disso, só estou mostrando para vocês os dois lados da moeda. E eu vou ilustrar isso já através de uma historinha, para vocês entenderem. Que isso trouxe um jugo ainda mais pesado. Quando a gente começou a viver essa experiência do que significava ser um discípulo de Jesus, essa foi uma das primeiras coisas que Deus trabalhou na minha vida. Josué, tira esse peso de cima de você. Primeiro porque você não vai ser perfeito. E foi difícil jogar essa toalha, gente. Para mim, pessoalmente, foi muito difícil. Porque eu não posso errar nisso, eu não posso errar naquilo, eu não posso errar naquilo. E mesmo que você não queira, você vai passando isso para frente. Eu passei isso em casa, para a Raquel, depois para as crianças, para os nossos filhos e tal. E a gente demorou muito tempo para resolver isso. Agora, para você entender isso de uma forma bem simples, deixa eu ilustrar para você da seguinte forma. Eu morava num bairro, e nesse bairro tinha, em frente à nossa casa, uma chácara abandonada. E tinha esse muro. Era um muro grande que cercava a propriedade inteira. Imagina assim, talvez uns 20 ou 30 mil metros. Desde que eu me dou por gente, aquilo ali estava abandonado, os donos tinham morrido e estava ali abandonado. E por causa desse peso da igreja e que os meus pais também reforçavam, eles disseram para mim, esse é um muro proibido, você nunca, nem pense, nem ouse pensar em pular esse muro. Além do que, a casa que tem lá no meio é uma casa assombrada. A casa era essa. Essa é a foto mais recente, mas era essa a casa. Então, eu passava em frente a esse muro para ir na igreja, pelo menos umas 2 vezes por semana. Eu olhava, dizia, não posso. Eu saía todo dia para ir para a escola e rodava o muro inteirinho, porque o final do muro era a escola. E isso por anos. E eu ficava sempre pensando, o que será que tem lá dentro? Aí os meus amigos da rua planejavam, hoje nós vamos pular o muro, nós vamos lá na casa assombrada e tal, e nós vamos brincar, não sei o quê. Vamos lá, Josué. Não, de jeito nenhum, isso é um poço. Funcionava? Funcionava, eu nunca pulei o muro. Eles pularam várias vezes e trouxeram abacate, goiaba, e tudo que tinha lá dentro. E eu ficava, nossa... Aí minha mãe fala, o pecado é assim mesmo, bonito, tal, mas você não... Bom, quando eu comecei, depois de vários anos, vencer essas etapas, entender o que era ser um discípulo de Jesus, que não era simplesmente seguir todas as regras, que não era ser perfeito, que não era disso, era outra coisa completamente diferente, que amanhã a gente vai ver os detalhes disso. Um dia, Deus me trouxe à memória, falou assim, Josué, você só vai vencer isso mesmo? É quase uma terapia, Você só vai vencer isso mesmo? Volta lá, faz muito tempo que você não vai lá. Volta lá para você resolver esse negócio. Eu tenho uma surpresa para você. Aí eu estava um dia passando lá pela cidade, tirei um tempinho, fui lá. Quando eu cheguei lá, eu olhei assim, fiquei 5 minutos boquiaberto primeiro com essa cena. O muro foi derrubado, só deixaram aquele pedacinho ali, que era um pedaço histórico, assim. O muro foi derrubado. Aquele muro que eu nunca pulei. Como é que eles simplesmente derrubam o muro? Não é possível um negócio desse. Talvez você não tenha toda a dimensão do que eu estou falando, mas para um garoto e depois adolescente que tinha respeitado as regras, que queria ser perfeito, que a igreja e Deus e isso e aquilo,
é tirar o chão. Aí eu olhei, fui andando devagar, assim, procurando o muro, só tinha aquele pedacinho. Aí eu tive o segundo choque. Aquela área tinha sido transformada num parque da prefeitura. E agora, todos tinham acesso ao parque. E eu disse, gente, por quantos anos eu não... E agora eu posso entrar no parque. Aí eu fui assim, câmera lenta, né, devagar. Entro, não entro. Aí eu lembrava da voz da minha mãe falando, não, entra no parque, isso aí tá... Aí entrei no parque. Quando eu entrei no parque, eu tive a terceira surpresa. Agora eu posso ver o parque de dentro para fora. O que eu sempre sonhei. E eu fui lá no muro, que eu nunca pulei, na cerca, que nunca ousei nem passar. Eu olhei de dentro, eu disse, gente, que coisa. Aí eu disse, vamos dar mais uma olhadinha. Aquele lugar que, teoricamente, estava abandonado, agora é um parque, ele é lindo. Aí chegou o momento da casa assombrada. Aí eu fui devagar, chegando perto da casa assombrada. E aí Deus jogou pesado. Porque eles transformaram a casa num centro de lazer e convivência. E sabe qual é o nome? Reviver. Não é nada de crente. Quando eu olhei aquela bruta placa escrita reviver, foi um momento especial com o Espírito Santo. Ele disse, Josué, você percebe quantos anos você ficou nas regras, simplesmente no tradicionalismo? Eu sei que você não tinha culpa disso, mas os pais e os pais e os pais dos seus pais se dedicaram simplesmente a atividades, correr para lá e para cá, construir templo, etc. E eu não pedi nada disso. Eu só pedi para vocês reviverem e fazerem discípulos. Você está entendendo agora por que isso é uma linha divisória, não só para você, mas para outros? E por que eu estou contando toda essa história para vocês? Porque eu imagino que talvez muitos de vocês possam ter vivido ou estar vivendo situações similares. Você vem na igreja desde criança, ou desde que nasceu, você participa de todos os cultos, tem um monte de cargos, ajuda na banda, no coro, no encontro de casais, um monte de coisas, mas é só atividade. Se Deus começar a te apertar e perguntar, quantos discípulos? Você vai dizer tudo o que você está fazendo. E Deus vai falar, resposta errada, estou querendo saber quantos discípulos. E sabe por que a gente não consegue dar essa resposta? Porque a gente mesmo não é discípulo. Então, deixa eu fazer uma divisão aqui das águas. Eu era convertido, eu sei exatamente o dia que eu me converti, mesmo tendo nascido num lar cristão, eu tinha certeza da salvação, eu tinha um chamado de Deus, mas eu não tinha entendido os fundamentos. O que significa ser um discípulo de Jesus? E a partir disso é que Deus começou a mostrar, você está vendo como a sua vida pode ser bem mais leve, sem aquele peso todo, sem aquela correria toda, sem aquele desespero todo. E você percebe quanto você pode multiplicar, então, e influenciar a vida de outras pessoas, se você simplesmente entender o que significa ser discípulo. Bom, aí eu vivi a última experiência bem difícil. Eu lembrei, a igreja era pertinho aqui do parque. Ou o templo era pertinho aqui do parque. Deixa eu ir lá. E aí, quando eu cheguei lá, o templo estava em ruínas. Aquela igreja estava praticamente morrendo. E aí o Espírito Santo usou isso novamente para dizer, você está vendo, Josué, que toda aquela correria virou ruínas?
e que, na verdade, eu estou pedindo para você fazer discípulos, porque, na verdade, discípulos não vão virar ruína, muito pelo contrário, eles vão se multiplicar mais e mais, mais e mais, mais e mais, e cada discípulo é vida, é sempre mais vida. E templos, atividades, encontros, congressos, conferências, são tudo útil, mas vira ruína, vira pó. E aí tem um filminho bem curtinho aqui, interessante, que vai te ajudar a entender quem era o Josué. Conheça o senhor Cara Legal. Você pensa que você é legal? Este cara é muito legal. Bem, eu tento fazer o que é certo. Ele é tão legal que se pessoas fossem para o céu por serem boas, ele seria o primeiro da fila. Ah, que isso? Então, senhor Cara Legal, você tem guardado os 10 mandamentos? Claro! Você se importa se dermos uma olhada neles e talvez ver o quão bom você realmente é? Ah, ok. Beleza. Aqui está um. Não dirás falso testemunho. Senhor Cara Legal, você já mentiu alguma vez? Já. Quem nunca mentiu? Como se chama alguém que mente? Um mentiroso? Ok. Que tal outro mandamento? Não furtarás. Você já roubou alguma coisa pelo menos uma vez? Nunca. Mas você acabou de dizer que é mentiroso. Bem, eu roubei uns doces quando era criança. É, e como chamamos alguém que rouba? Ladrão. Ok, vamos tentar outro. Não adulterarás. Esse é fácil. Eu nunca traí minha mulher. Oi, bonitão. Uau, que gata! Jesus disse, se você olhar para uma mulher com desejo, você já cometeu adultério com ela em seu coração. Certo. Mais um. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Você já usou o nome de Deus para xingar? Oh, meu! Isso, senhor Cara Legal, é chamado de blasfêmia. Deus te deu vida, o ar e tudo que você tem. E você joga o nome dele na lama. Então, você acabou de admitir que você é um mentiroso, um ladrão, um blasfemador e um adúltero no coração. E isso por apenas 4 dos 10 mandamentos. Tudo bem, eu não sou perfeito. Na verdade, é muito pior do que isso. Imagine que colocássemos um chip no seu cérebro para gravar todos os seus pensamentos por uma semana. E então, mostrar todos os seus pensamentos em uma tela de cinema para todos os seus amigos e familiares verem. Isso seria vergonhoso. Eu sei. A Bíblia diz que Deus conhece tudo, até mesmo os pensamentos secretos do seu coração. Bem, comparado com algumas pessoas, eu sou um santo. Sim, é verdade, mas o padrão é a lei de Deus, não outras pessoas. Além disso, mesmo que você pecasse só 5 vezes por dia, em um ano, seriam 1.825 pecados. Se você viver até os 70 anos, você terá quebrado a lei de Deus 127 mil vezes. Você terá que responder por cada pecado no dia do julgamento. A Bíblia diz que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Mas Deus vai me perdoar, certo? Bem, vamos tentar isso no tribunal. Ah, qual é? Eu sei que eu andei quebrando a lei. Mas, peraí, não dá pra o senhor simplesmente me liberar? Só um juiz corrupto aceitaria isto. Um bom juiz diria: A justiça exige que você pague por seus crimes. Deus não é um juiz corrupto. Ele é um juiz santo e justo. Ele odeia o pecado. Jesus avisou que no dia do julgamento, todos que pecaram contra Deus terminariam em um lugar horrível chamado de inferno. Não haveria como escapar por toda a eternidade. Bem, então como alguém pode entrar no céu? Só há um caminho. Deus amou o mundo tanto que mandou seu filho Jesus para viver uma vida perfeita. Ele nunca pecou, nem uma única vez. Então, Jesus aceitou receber o castigo por pecadores culpados. Ele foi chicoteado, açoitado, pregado em uma cruz e morreu para que a justiça fosse satisfeita e pecadores fossem libertos. Então, Jesus levantou do túmulo e derrotou a morte. Você não pode merecer a vida eterna.
Ela é um presente de Deus para todos que se humilham e vêm a Jesus. Ele vai te perdoar, te purificar e te dará um novo coração com novos desejos. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Então, pare de viver para você, dê as costas para os seus pecados e venha para Jesus. Então, leia a Bíblia e a obedeça. Ache uma boa igreja que te ajude a crescer. E aí, conte às pessoas as boas novas. Muito bem. Eu diria que o resumo é o seguinte: o discipulado me ajudou a entender que eu queria ser perfeito como o senhor cara legal, mas isso tudo era basicamente uma máscara. Então, o discipulado me ajudou a ficar livre do Josué. É como que se Deus tivesse me libertado do Josué que eu queria construir, do Josué perfeito, cheio de regras que eu queria ser. Por isso, eu mencionei que houve tanto influências positivas como negativas. E aí, só para você entender, então, tudo isso, nós vamos fazer uma pequena dinâmica agora aqui, que vai te ajudar a entender melhor. Eu preciso aqui de 4 voluntários. Vamos lá, rapidinho. Já tem um aqui. Isso. Mais 3. Vamos? Rápido, gente. Isso. Mais um agora. Falta um só. Pronto. 4. Tá. Isso. Não, tá tranquilo. Nós vamos fazer o seguinte. Vini, quem que pode me ajudar aqui com as vendas? Isso, segura aqui para mim. Cada um deles vai receber uma venda e a gente vai colocar eles lá atrás. E o outro que vai ficar aqui vai ser o guia do ceguinho. Tá? Então, 2 vão ser cegos e 2 vão ser guias. Tá? E eu vou orientar os guias de como eles vão fazer esses cegos chegarem de lá até aqui. Tá bom? Então, quem pode ser os cegos aqui? Então ele é o cego. Quem vai ser o cego aqui? É você. Isso. Fica cada um num corredor. Você fica no corredor de lá. Você vai ficar nesse corredor aqui, tá? Lá atrás. Ele foi no Paroímpa e se quebrou. Ele vai pôr na... Você vai falando no ouvido dele baixinho, olha, tantos passos para frente, cuidado para a esquerda, para a direita, vai ter uns obstáculos ali, agora para, um passo à frente, levanta a perna, vai junto com ele. Tá? Ele está fazendo aqui na frente, você vai fazer do ladinho dele. Tá bom? Então, nós vamos fazer um primeiro, depois você faz o segundo.
Muito bem. Eu vou pedir silêncio de vocês, porque eu não vou dar o microfone para ele, ele vai ter que falar alto para ele ouvir, tá? Então, silêncio para ele poder ouvir as instruções. Nós vamos fazer primeiro a experiência entre o Gilmar e o Charles. Tá? Então, Gilmar pode começar dando as orientações para trazer ele para cá. Vê se dá para ouvir, Charles.
Muito bem, passamos já um pouquinho do tempo aqui, mas eu queria 2 minutinhos só vocês conversarem na dupla. Avalie as duas experiências. O que chamou mais atenção em uma e em outra para vocês? 1 minutinho cada um aí para compartilhar com o outro. Muito bem, para a gente fechar aqui. Obrigado. Só tem dívida, mas preciso dela. Toda essa história que eu contei para vocês, a meu respeito, que representa a história dos meus amigos que ficaram pela estrada ao longo do caminho. Eu tinha 5 amigos na minha adolescência, que eram os meus 5 melhores amigos. Nenhum deles está na igreja hoje. Foi porque a gente foi conduzido assim. Ah, para cá, não, cuidado, não, mais para lá, não, tem que ser assim. Não. Ali, você percebe que gastou mais tempo. Mas ele estava ali do lado, assim, ó. Agora, né, quando chegou na cadeira aqui, que era o obstáculo mais difícil, ele gastou vários segundos ali para explicar como é que era a posição da que eu estava ouvindo aqui, a posição da cadeira, qual a estratégia que você vai para passar. E apesar dele ter dado uma enroscadinha lá no primeiro obstáculo, esse aqui que era o mais difícil, ele passou de forma mais tranquila, porque ele já tinha mais confiança nas orientações dele, na voz dele e tudo mais. Essa é a diferença quando a gente simplesmente envolve as pessoas em eventos, em atividades e regras, etc., e quando a gente caminha junto. Nessa experiência de gastar mais tempo com as pessoas, eu me lembro que uma vez no nosso grupo, eu nunca me esqueço que eu gastei 6 horas debaixo de uma mangueira com uma pessoa que precisava de ajuda. Eu praticamente parei tudo que eu tinha para fazer naquele dia. Ele era um professor universitário lá em Vitória. Alguns anos depois, ele estava fazendo pós-doutorado em Londres, e uma vez eu estava passando por lá, vindo de um outro retiro de missionários, e tomei um café com ele e disse: Josué, se você e aquelas outras pessoas do nosso grupo não tivessem investido em mim, eu jamais estaria aqui. Eu teria me perdido. Então, às vezes, pode demorar mais, pode ser mais complexo, pode gastar mais tempo, energia, etc., mas você sabe que você está investindo numa vida que depois que decolar, vai embora. Aqui, os seus amigos ficam pelo caminho ou você tem que ficar gritando. Né? Depois você pergunta para os 2 que eram cegos, qual foi a experiência deles, né? Ou amanhã eles compartilham um pouquinho aqui. Ele vinha assim, né? Quando ele falou, tem um obstáculo na sua frente, ele já pôs a mão assim. Não dava para descrever para ele, percebe? Então, eu só queria que vocês entendessem um pouquinho a diferença
para vocês depois mergulharem no ok como. Porque senão eu vou explicar para vocês um monte de coisas que Jesus falou, que está na Bíblia, mas se não virar a chave de que não é desse jeito, tem que mudar o jeito, mudar a forma, mudar a mentalidade, a gente vai querer fazer discípulos em eventos, em congressos, em atividades, em cultos, etc. E eu precisava primeiro mostrar para vocês qual é a diferença. Deu para entender? Joia. Então amanhã a gente vai entrar no ok como, tá bom? Vamos fazer um último exercício agora, tem que ser em absoluto silêncio, tá? Então, queria que você encostasse bem aí no banco, os 2 pés firmes no chão. Silêncio agora, você vai fazer o seguinte, você dá uma escorregadinha assim para frente no banco. Isso, agora volta. Mas ainda não foi, tem que ser silêncio mesmo para dar certo a experiência. Tá? Vamos mais uma vez. Então, firma os 2 pés no chão, dá uma escorregadinha para frente. Isso. Agora volta. Isso, foi bem melhor. O zelador agradece a limpeza dos bancos. Ok, pessoal. Primeiro eu preciso fazer uma observação aqui positiva, que o evento começou às 19h30, estava marcado para começar às 19h30, nós tínhamos pedido para que todos chegassem às 19 horas. 19h30 nós tínhamos aqui 99,9% dos presentes. Parabéns. Amanhã, como o pastor Genilson falou, nós queremos começar exatamente no horário. Tá? E precisamos contar, mais uma vez, com a disposição de vocês de chegarem aqui. Né? Chegam a partir de 8 horas, aqui vocês ficam conversando e tal, para que 8h30, em ponto, a gente comece aqui o nosso evento, tá bom? Sim.